Jéssica sonhava em se tornar médica. Desde a infância, ela tinha esse sonho e definitivamente queria ser cirurgiã, não terapeuta ou traumatologista. Quando sua mãe era jovem, costumava trabalhar como enfermeira em uma clínica local, o que despertava o interesse de Jéssica durante seus anos escolares. Ela frequentemente experimentava as roupas cirúrgicas da mãe e se admirava no espelho. Senhorita Brown, por favor, aplaudam a doutora Brown. Eu admiro seu talento, a menina improvisava, fingindo ser uma cirurgiã renomada. Claro, era apenas uma fantasia no começo, que não tinha nada a ver com a realidade da garota, mas ao longo do tempo ela conseguiu tornar esses sonhos realidade. O sucesso de Jéssica deixou sua mãe, Priscila Brown, extremamente feliz, especialmente porque a mulher criou sua filha sozinha. Depois de se formar na faculdade de medicina, Jéssica completou sua residência e conseguiu um emprego no departamento cirúrgico local em um dos hospitais da região. Estou muito orgulhosa de você, querida. Agora temos uma verdadeira médica em nossa família, disse a mulher com orgulho. As palavras da mãe sempre faziam Jéssica corar e seu coração literalmente tremia com a realização de sua própria importância. A única coisa que a deixava preocupada e ansiosa era a saúde da mãe. Assim que começou a trabalhar, a jovem cirurgiã mostrou-se responsável e qualificada, mesmo que inicialmente não fosse permitido que Jéssica realizasse cirurgias complexas por conta própria e ela só pudesse auxiliar os cirurgiões mais experientes. No entanto, a mulher nunca perdeu sua determinação de alcançar seu objetivo de se tornar a melhor cirurgiã do departamento. Foi então que Derek apareceu na vida de Jéssica. Ele era filho do chefe e estava acostumado a se comportar da maneira que bem entendesse. Sinceramente, falando, Derek era um terrível cirurgião, e a única razão pela qual ele nunca foi demitido era por causa de seu pai. Derek era um péssimo cirurgião. Na maioria das vezes, nem aparecia para trabalhar, e quando aparecia, sempre chegava alguns minutos, ou até mesmo horas, atrasado. Derek sabia que qualquer cirurgia complicada seria sempre confiada a um cirurgião mais experiente, e como a posição de seu pai no mundo médico ainda era estável, o jovem não tinha medo de ninguém ou de nada. O que Derek gostava em Jéssica não era o talento cirúrgico dela, mas sim sua aparência impressionante e memorável. A jovem tinha belos olhos azuis e atraía a atenção dos homens onde quer que fosse, sempre recebendo inúmeros elogios. Derek começou a expressar seu interesse em Jéssica assim que ela conseguiu o emprego no hospital. Além disso, ele o fazia de forma muito rude, o que, como era de se esperar, não o levava a lugar nenhum com a jovem cirurgiã. Ele pode arruinar facilmente sua carreira, diziam os colegas de Jéssica. Mas Jéssica não planejava avançar em sua carreira se envolvendo com o filho do chefe. Primeiro de tudo, ela queria conquistar tudo por mérito próprio, através de seu trabalho duro e talento. No entanto, Derek não estava disposto a desistir tão facilmente e continuava a importunar Jéssica com sua atenção. Ele a presenteava com presentes caros e buquês de rosas, que só ficavam maiores e mais caros a cada dia. Mas Jéssica era firme em sua decisão e não pretendia se envolver com um jovem arrogante. Naquele momento, ela ainda não percebia o quão grande era o erro que estava cometendo e acreditava que poderia sair dessa situação ileso. Jéssica foi acusada de roubo, enquanto Derek guardava rancor e decidiu se vingar da jovem que o rejeitou tão ousadamente. O rapaz nunca havia sido rejeitado antes em sua vida e estava acostumado a sempre conseguir tudo e todos que queria. Derek se via como uma espécie de guerreiro no campo do amor, que colecionava corações femininos em vez de medalhas e prêmios. Levou cerca de uma semana para Derek fabricar acusações contra Jéssica. Além disso, todos os envolvidos na armação claramente não queriam fazê-lo. Infelizmente, a maioria deles não podia ir contra o filho do chefe e, assim, quando Jéssica foi chamada pelo chefe, sua perplexidade não tinha limites. Ela nunca chegou atrasada ao trabalho e sempre foi enfaticamente educada e eficiente, demonstrando paciência. Quando a pobre mulher ouviu que estava sendo acusada de roubar remédios, ficou apavorada. Como isso é possível? Eu sempre entreguei os frascos vazios conforme o protocolo. A jovem tentou protestar. Frances Miller lançou um olhar desprezível para a mulher à sua frente e disse: prefiro confiar em fatos e não em especulações ou rumores. Não posso ter um cirurgião capaz de uma negligência criminal trabalhando em meu hospital. Se quiser, pode ficar no departamento como enfermeira. Caso contrário, você está livre para ir embora.
Mas não se esqueça de que todos os outros hospitais da cidade serão informados da situação com os medicamentos desaparecidos e saberão que você é responsável por isso. Foi apenas então que Jéssica percebeu em que armadilha havia caído. Claro, a jovem poderia se envolver em uma briga com o chefe e bater a porta ao sair, mas onde isso a levaria, especialmente considerando que a mãe de Jéssica estava mostrando sinais de uma doença hereditária formidável? Se eu ficar sem emprego, o que vai ajudar minha mãe? Pensou Jéssica. Não foi uma decisão fácil de tomar. A pobre mulher mal conseguia conter as lágrimas ao aceitar a posição de enfermeira no departamento. Naquele momento, Frances Miller se via como uma pessoa muito poderosa, capaz de controlar o destino dos outros. Derek estava extremamente feliz. Enquanto isso, Derek ficou extremamente feliz ao ver Jéssica ser rebaixada. Agora ele era praticamente a estrela do departamento cirúrgico, zombando deliberadamente da jovem enfermeira. O filho do chefe a obrigava a trabalhar o máximo possível, o que na verdade exigiria mais de um funcionário. No final do dia, Jéssica literalmente não conseguia ficar em pé devido ao cansaço e estava pronta para adormecer no próprio hospital. Em casa, ela tentava não contar para a mãe sobre seus problemas no trabalho para não preocupá-la e piorar sua condição. Está tudo bem, um dia tudo vai mudar, pensava Jéssica, tentando manter-se positiva. Por outro lado, ela entendia que, enquanto Derek tivesse tanto controle sobre o departamento, nunca haveria ordem ou disciplina. Em algum momento, o filho do chefe ultrapassou os limites e até começou a infringir os direitos do chefe de cirurgia. Ele fez tudo isso com a aprovação silenciosa de seu pai, que se certificou de que Derek tivesse todo o poder que desejava. Derek adorava os plantões noturnos, pois podia flertar livremente com as enfermeiras e fazer festas em seu escritório. Jéssica sabia que isso eventualmente traria problemas para ele, mas enquanto Frances Miller fosse o chefe, ele sempre teria o respaldo de Derek. Enquanto isso, tudo o que restava para a jovem enfermeira fazer era desempenhar suas funções da melhor maneira possível e relembrar os tempos em que era cirurgiã. Todos os dias, a jovem mulher precisava se lembrar de que precisava desse emprego para ajudar sua mãe doente. Se não estivesse tão desesperada, provavelmente teria desistido há muito tempo e esquecido a medicina. Quando Derek não estava no hospital, Jéssica pedia aos outros cirurgiões para observar as cirurgias que realizavam. Ela não ousava pedir para ajudá-los, tudo o que ela queria era pelo menos ficar na sala e assistir às operações. A mulher tinha muito medo de esquecer tudo o que havia estudado na universidade. No fundo, Jéssica acreditava que um dia sua vida mudaria e ela recuperaria seu antigo emprego. Em uma noite quente de abril, após o fechamento, houve uma batida alta e persistente na porta do hospital. Jéssica estava de plantão naquele dia e correu imediatamente para a porta. Ela ficou muito surpresa ao ver dois homens em pé na porta segurando um terceiro homem que aparentemente estava muito doente. O paciente era um jovem de cerca de 25 anos, segurando o estômago e gemendo baixinho de tempos em tempos. Aqui, ele começou a se sentir mal na rua. Não quisemos chamar a ambulância e decidimos trazê-lo para o hospital, explicou um dos homens, percebendo o olhar ansioso da enfermeira. Como o paciente estava segurando a mão em seu lado direito do abdômen, Jéssica suspeitou que poderia ser um ataque agudo de apendicite. Não havia tempo a perder em tais casos, pois qualquer atraso no tratamento poderia levar a complicações como peritonite e envenenamento do sangue. Naquele momento, Jéssica parecia ter esquecido que era apenas uma enfermeira e pediu aos homens para colocarem o paciente em uma maca que estava no canto da sala. Em seguida, a enfermeira agradeceu-lhes pela ajuda e empurrou a maca com o paciente diretamente para a sala de cirurgia. No caminho, Jéssica fez algumas perguntas ao paciente para identificar a localização da dor e fazer o diagnóstico final. Como os sintomas de apendicite são relativamente fáceis de determinar, Jéssica estava confiante em seu diagnóstico. A situação foi complicada pelo fato de Derek Miller estar de plantão naquela noite. No entanto, o homem estava bastante embriagado naquele momento e mal conseguia enxergar direito, muito menos realizar muitas cirurgias. A cirurgia foi realizada, já que só havia enfermeiras além de Jéssica de plantão no hospital. Jéssica tomou um rápido banho e vestiu uma roupa cirúrgica estéril, dando ordens às enfermeiras durante a cirurgia com confiança e precisão. Ninguém na sala de cirurgia tinha dúvidas sobre suas habilidades. As enfermeiras tinham plena consciência de que Jéssica costumava trabalhar como cirurgiã e, portanto, não lhe fizeram perguntas desconfortáveis e simplesmente fizeram o que ela mandava.
O diagnóstico de Jessica mostrou-se correto, na opinião dela. Se a cirurgia tivesse sido adiada por mais uma hora, o paciente poderia ter enfrentado terríveis consequências. O mais interessante é que Derek simplesmente dormiu em seu escritório durante todo o tempo da cirurgia e não tinha ideia do que estava acontecendo no hospital. Foi apenas na manhã seguinte que Derek percebeu que um paciente chamado Bill White havia passado por uma cirurgia na noite anterior e ele havia perdido algo muito importante. Como ele pôde ter feito a cirurgia? Quem a realizou? Rosnou Derek, olhando desafiadoramente para Jessica Brown, que estava presente. Foi a senhora, Jessica Brown, disse uma das enfermeiras, gaguejando em cada palavra. Naquele momento, Derek ficou vermelho de raiva. Logo, Francis Miller ficou sabendo do incidente, sem hesitação, demitiu Jessica por arbitrariedade. Já tive o suficiente de você. Primeiro, você rouba remédios e agora coloca a vida de um paciente em perigo. Acho que é hora de você esquecer completamente a medicina, disse o chefe, mal conseguindo controlar sua raiva. Mas Jessica não se importava. Ela sabia que havia salvado a vida de um homem e que Derek não seria capaz de fazê-lo, dado o estado em que ele estava. Como Bill só recuperou a consciência uma hora atrás, Jessica simplesmente não teve tempo de falar com ele ainda. Depois de sair do hospital, a jovem decidiu que era hora de deixar a medicina para trás. No entanto, o que aconteceu em seguida desencadeou uma reação em cadeia que levou a algumas consequências muito inesperadas. Tudo começou com o fato de o pai de Bill White ter chegado ao hospital. Ele era um congressista que estava fora negócios. Alfred White só descobriu o que havia acontecido com seu filho pela manhã e imediatamente pegou o primeiro voo para lá. Segundo outros médicos, Jessica realizou a operação de forma impecável e, por isso, o pai de Bill queria agradecer pessoalmente a cirurgiã que salvou a vida de seu filho. Francis Miller ficou bastante surpreso. No entanto, uma ideia interessante surgiu em sua mente. Foi meu filho quem realizou a cirurgia, senhor, mentiu o chefe sem pestanejar. No entanto, o ardiloso homem não levou em consideração um detalhe. Alfred White já havia falado com seu filho pelo telefone e sabia muito bem que a cirurgia havia sido realizada por uma jovem enfermeira chamada Jessica. O que aconteceu no escritório do chefe mais tarde foi sussurrado pelos funcionários do hospital nos dias seguintes. Quando o congressista percebeu que o chefe estava tentando enganá-lo, Francis Miller foi imediatamente removido de seu cargo. Logo em seguida, o chefe foi seguido por seu filho, que estava tão bêbado naquele momento que nem conseguia compreender o que estava acontecendo. Um dia, Francis Miller sentia que governava o universo, e no dia seguinte estava na rua, humilhado e desempregado, com sua reputação arruinada. No dia seguinte, Jessica foi reintegrada e nomeada chefe de cirurgia. Após receber alta, Bill White agradeceu pessoalmente a cirurgiã por sua ajuda e profissionalismo. Logo, uma relação se desenvolveu entre Bill e Jessica, que passou por um caminho difícil, de amizade comum para uma intimidade espiritual e física. Alfred White decidiu sempre ajudar as mulheres que salvaram a vida de seu filho e pagou pelo tratamento de Priscilla Brown no melhor hospital do país. Jessica e Bill começaram a passar cada vez mais tempo juntos, mergulhando de cabeça em um relacionamento romântico. É claro que eles não se apaixonaram da noite para o dia, e não passava um dia sem que Bill agradecesse a Jessica, que inadvertidamente salvou a vida de seu futuro marido. 6 meses depois, os jovens tiveram um lindo casamento, que foi a continuação lógica de sua incrível história. Enquanto isso, Francis Miller e seu filho acabaram trabalhando como auxiliares de enfermagem em um hospital psiquiátrico, pois era o único lugar que os contratou depois do que fizeram. E assim chegamos ao final de mais uma história em áudio. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva e ative o sininho.